Esse estilo de coloração que eu vou mostrar então, ele vai ser possível dentro da estamparia, né? Ser feito em, resumidamente, duas técnicas. A digital, que é mais convencional hoje em dia, que é muito popular no caso, e a policromia, que é a técnica que eu falei para vocês e eu mostrei aquele vídeo ontem. Vocês lembram, né, daquela técnica que é de silk, que é feito com 4 telas, com as 4 cores do CMYK, né, do CMYK. Então, nessa primeira etapa que eu vou mostrar hoje, vai concentrar mais na coloração em si, no que a gente pode criar de coloração nesse sentido de desenhos mais abertos, mais soltos, mais fluidos. E depois, posteriormente, eu quero falar da como a gente finaliza esse desenho para o silk em policromia, tá? Eu não vou cobrar essa finalização de vocês porque ela é muito complexa, tá? Tipo, mas eu vou mostrar como se faz. Quem quiser, né, pode. A aula vai também nesse momento. Eu acredito que não vai ser para agora, essa semana, que vai ser para a semana que vem. Mas quem quiser vai poder acessar esse vídeo gravado, né, com essa técnica e depois praticar, aperfeiçoar essa ideia. Minha gatinha, ela não, agora não deixa de acompanhar uma aula, mas ela está inquieta hoje. Mas vamos lá. É, Eu vou compartilhar a tela agora e vou abrir aqui o Photoshop. Vocês estão vendo aí um desenho de leão no Photoshop? Beleza. É o seguinte, vou analisar esse desenho aqui e eu vou dar algumas dicas que não são assim um segredo muito grande, né? Mas que pode ajudar a auxiliar vocês aí em outros projetos. Essa imagem eu achei na internet. É, Ela, se você vier aqui dentro do Photoshop e pedir para abrir o menu tamanho de imagem, você vai ter as informações sobre essa imagem. Ela é uma imagem que tem 38,1 centímetros de largura e 47,63 centímetros de altura e 72 dpi. Quem sabe assim me dá um panorama? Essa imagem é legal para a gente trabalhar? Ela não é? Quem consegue analisar esses dados aqui? Legal. Para lá para os arquivos que você cria, né? Mas quando você pega uma imagem da internet, normalmente ela não tem 150, né? Aí é uma questão do tamanho, não da resolução, né, nesse caso. Então essa imagem, ó, se a gente for, vou cancelar aqui só para a gente analisar. Ela tem 42,7 centímetros de altura. É relativamente grande, né? Se a gente pegar uma régua, por exemplo, de 30 centímetros, ela é maior que uma régua de 30. Só que ela tem uns elementos aqui que não é assim, a área de interesse da estampa mesmo, ela tá, na verdade, com... Se a gente pegar, tá vendo que eu tenho uma régua aqui, ó? Ela é acessível com Ctrl R. Ela aparece essa reguinha aqui, ó. Que a gente pode puxar uma linha aqui, ó, dessa quina e marcar aqui, ó, por exemplo, para mim saber a altura da cabeça do leão aqui, ó. Né, do corpo do leão que aparece aqui, né? Que é aqui a juba até o final dele aqui. Esse elemento, ó, ele tem daqui, tá vendo que tem um zero aqui, ó, marcando que é o ponto que eu marquei, e aqui vem até
quase 19 centímetros de altura. Daí, se a gente pegar na régua, a gente vê assim, beleza, não é, a parte assim mais interessante não é tão grande assim. E se a gente der um zoom aqui, ó, 100%, essa proporção que está na minha tela é a imagem em 100% da resolução dela, no caso. O que eu costumo fazer nesses momentos? Como eu estou criando uma estampa para policromia e também para digital, apesar de eu gostar muito, e assim, o que eu vou fazer nem é muito usual e vamos dizer assim, você comete um erro gráfico. Mas como eu vou colorir essa imagem, como vai ter mais elementos, como vai ter mais coisas, esse recurso que eu faço, ele costuma dar resultados legais, assim. Que é o seguinte, eu venho aqui no tamanho da imagem e simplesmente coloco aqui, ó, 300 dpi. Você vê aqui, ó, que ela estoura inteira. Essa aqui é a proporção de 100% dessa imagem no momento que eu fizer essa anomalia aqui. Mas vamos lá, vou confirmar, tá? Demora um pouco para fazer isso. Eu vou só mostrar essa questão aqui, porque eu fico preocupado vocês pegando imagens da internet e trabalhando, em achar que a resolução da internet é ok. E ela não é ok. Tipo, existem bancos de imagens, tanto gratuitos como pagos, onde você baixa imagens de alta resolução. Quer dizer, a imagem originalmente já vem em 300 dpi. Ou, né, uma técnica também que é muito usada, é a gente pegar esse desenho, dentro do Photoshop mesmo, cria um arquivo de 300 dpi, leva essa imagem para dentro e desenha, retoca ela para ela, redesenha ela, no caso, né, dentro do Photoshop com um pincel, enfim, usando ela como base para você ter ela em alta qualidade. Mas o que eu quero mostrar aqui, que eu costumo fazer isso, e fazer alguns pequenos ajustes de contraste na imagem, que de certa maneira faz ela perder um pouco alguns detalhes, mas melhora ela em relação ao que ela vai aparecer aqui. Pera aí. Deixa eu mostrar aqui. Oi? Não, não. Eu só estou dando uma dica assim, para de repente você tem que fazer isso, né? Porque a imagem não é tão boa assim, enfim. Mas se você já teve a preocupação de baixar ela em boa qualidade, aqui ó, reparem o seguinte, que tá vendo que ela perdeu um pouco a resolução dela, ela ficou um pouco embaçada. Aí o que eu costumo fazer nesse caso? Eu costumo vir cá, ó, em... Peraí. Nas próprias camadas de ajustes aqui, eu já entro aqui em níveis, por exemplo. E aqui eu faço ela ressaltar o preto da imagem, tá vendo lá? Que ganha um pouco de informação. E um pouquinho do branco aqui, ó. Eu faço ela ter um contraste maior. Reparem aqui, ó. Por exemplo, vou colocar em uma área mais aguda aqui, que é aqui. Reparem como ela estava esmanhecida, né? E agora como ela deu uma acendida. E daí eu não paro por aqui. Eu gosto de fazer também uma outra camada aqui. No caso, essa função, eu vou fazer uma cópia aqui desse plano de fundo, né? E vou fazer essa função aqui em uma cópia dela. No filtro, eu vou em ruído em mediano. Esse filtro mediano, ele cria um embaçamento assim na imagem, sabe? Se eu deixar aqui ó, em 49, não vou ver nada da imagem. Na verdade, eu quero simular
Ele vai renderizar aqui. Eu quero simular um pixel só dessa função. Ele vai aplicar na imagem. A gente não sente a diferença, mas essa função ela despista um pouco as bordas do desenho. Anteriormente ela estava assim. Opa, espera aí. Opa. Não vai dar para ver assim a olho nu, mas ela dá deixa eu ver se aqui vai dar pra gente perceber. Ela dá uma disfarçada na pixelização, pixelado que fica aqui, ó, em traços muito finos. Não sei se deu para perceber, mas ela dá uma emendada assim em alguns lugares. E isso faz com que ela fique um pouquinho melhor do que ficaria. Só que se a gente pensar assim no tamanho que eu vou aplicar real a essa estampa, que pode ser, por exemplo, imagine, né, numa t-shirt. Eu não sei se o rosto do leão estaria nesse tamanho. Teria que ser uma arte gigante, né? Então, por exemplo, nesse tamanho, aparenta estar interessante essa imagem, tá? É só uma questão assim, porque é importante a gente pensar na qualidade desses elementos que a gente está usando dentro do trabalho. E pensando que, de certa maneira, independente dos ajustes, de tudo que eu criei, essa imagem ela vai perder informação de todo jeito, né? Que eu mexi como eu disse lá no início, é uma anomalia digital, isso que eu fiz. Mas vamos lá, eu vou deixar ela aqui no tamanho original, que ela estava, sem preocupar com isso, por duas questões. Uma, por causa, quando a gente trabalha em 300 dpi, a imagem fica gigante e o arquivo pesado. E a gente está tendo problemas com esse computador. E outra também para a gente concentrar nessa função do que eu quero mostrar, que é a função da coloração um pouco mais elaborada. O que eu vou fazer aqui, como sempre, é duplicar essa camada de plano de fundo, sempre, para me deixar um backup dela aqui. E essa aqui eu posso chamar de traço ou grafite leão, né? Beleza. E aqui está essa camada, a cópia de baixo, enfim. Agora que entra as questões assim que eu quero avançar com vocês. Essa parte da coloração a gente tem que analisar aqui, né? E a gente vai perceber, por exemplo, eu quero colorir o rosto dele aqui, ó, de uma cor. Aí se a gente fosse usar a técnica anterior, a gente viria aqui no varinha mágica, né? E iria clicar aqui, ó. Só que reparem o seguinte, a varinha mágica, ela entende as áreas que ela interpreta assim, olha, essa área aqui parece que tem uma tonalidade só. E se você... E aí que tá, quando entra tons de cinza, mancha, textura, a varinha mágica, ela faz isso aqui, ó. Às vezes ela não entra até onde você queria, e às vezes ela engole algumas texturas junto na seleção. Então a varinha mágica, nesse momento aqui, até mesmo para essas formas aqui que estão um pouco mais delineadas, mas está vendo que tem muita textura, que tem muita informação perto dessas informações aqui, ela não vai trabalhar bem. E a gente vai ter mais retrabalho se a gente ficar na função assim de trabalhar com a varinha mágica. Nesse caso, é aconselhado a gente fazer... a gente pode trabalhar com seleção,
Mas eu aconselho vocês a fazerem desenhos, colorações soltas. No seguinte sentido, vamos lá, eu vou começar aqui na coloração da face dele aqui, ó, né? Da face do leão. Daí eu vou colocar uma nova cor aqui, uma nova camada, desculpa, justamente porque vai receber uma cor aqui, eu vou chamar de cor 1 essa camada. Venho aqui na minha ferramenta pincel, é essa ferramenta que a gente vai trabalhar mais. Aqui, ó, vocês vão perceber que existem as configurações dessa ferramenta, aqui nessa barrinha aqui. E se a gente clicar aqui, ó, a gente vai conhecer os brushes. Eu vou daqui a pouco dar uma dica muito boa sobre isso. Os brushes são a textura que vai ser desenhada aqui no caso, né? Normalmente, nesses trabalhos assim que eu quero aplicar várias cores e tal, eu começo primeiro fazendo um mapeamento do desenho, tipo assim, fazendo áreas mais sólidas, com as cores base que vão estar nesse desenho. Por exemplo, a gente vai ter uma cor, apesar de vai ter sombra, luz, volume na cor, eu quero ter uma cor uniforme aqui, ocupando toda a face dele, né? Principalmente aqui antes da... Eu acredito que é diferente, às vezes, essa barbicha aqui do leão, né? A cor. Eu tenho que ver, às vezes, um leão de verdade para me lembrar. Mas eu tenho liberdade criativa também, né? Mas vamos lá. Primeira coisa, depois que eu selecionei o pincel, e nesse caso eu vou usar esse pincel mais duro, esse pincel aqui, ó. Até aqui a gente tem níveis de dureza, ó. A dureza vai falar sobre a borda do pincel. 100% é aquele pincel duro, né? Tipo uma caneta assim mesmo. Opa, 100%, isso. Fica quieto aí. E o tamanho aqui é em relação ao desenho, né? Ó, 51 pixels para esse desenho é esse tamanho. Para fazer as áreas maiores está interessante. Eu vou deixar esse tamanho de pincel. Aí eu tiro aqui a opção. E agora aqui, lembrando que um pincel ele sempre vai trabalhar com a cor que está em primeiro plano aqui. Essa cor é a preta. Se eu clicar aqui, ó, por exemplo, ele vai colorir em preto, ó. Essa camada tem esse traço que eu criei, né? Mas no caso eu não quero preto, eu já vou colocar uma cor próxima. Se eu já tenho uma cartela de cor nessa função que a gente quer, essa próxima atividade nossa, eu quero que vocês continuem trabalhando com a cartela de vocês. Daí vocês já podem pegar pela varinha mágica lá, trazer a cartela, né, aqui para dentro do programa e trabalhar com ela. Aqui, a importância dessa cor aqui, no caso agora, vai ser preencher essa área toda de forma uniforme. Por que que tá tampando, esse pincel tá tampando o traço? Alguém sabe me falar? Exato, a camada de cor está em cima do traço. E ela ainda não tem nenhuma configuração, ela tá uma camada, um pincel opaco, né, que, que tampa tudo que está atrás dele. Né? Aqui a gente tem um pincel normal, 100% de opacidade no pincel, e a camada também está normal, sem nenhuma opacidade, enfim. Mas minha preocupação aqui agora é fazer essa área aqui, né? Então, em alguns momentos é até útil a gente não precisar se preocupar com, com os elementos do fundo, né? Lembrando que nesse momento eu estou fazendo mais as cores mais sólidas inicialmente, né? Vou aqui. E se em algum momento eu errar, fazer assim, ó, né, tipo, trazer um pouquinho para cá. Eu posso pegar a ferramenta borracha aqui, ó, que é a tecla E. A ferramenta borracha, ela tem a mesma dinâmica do pincel, só que ao invés de pintar, ela apaga. Então, se você está na camada certa, que você quer apagar, que é exatamente a camada que recebeu essa cor minha, opa, que é isso. Uma dica também para aumentar e diminuir o pincel é usar os colchetes do teclado. Aquele colchete que abre,
citação, frase, né, dentro de um... Na verdade é colchete da matemática. Tem aí, ó, um colchetezinho abrindo e um fechando. Eles aumentam e diminuem o pincel pelo teclado. Isso facilita muito quando, né, a gente precisa trabalhar em detalhes. Aqui, ó, eu apaguei aqui a área que sobressaiu. E eu apaguei também, deixei uns buraquinhos aqui, ó. Posso diminuir o meu pincel de pintura, que ainda está configurado a mesma cor. Vim aqui, ó, e ajustar aqui. Um pincel menorzinho para esses detalhes vai ser mais indicado. Eu não estou preocupando muito com ele ficar, assim, justinho perto do traço preto. O que está contornando aqui, tá vendo que eu estou tampando ele aqui, ó? Porque depois esse traço preto ele vai sumir, a cor vai sumir em cima desse traço preto e ele vai ficar sobre a cor. E aqui, ó, vou fazer a orelha também. Aqui vai exigir, sim, se você tem só um mouse para fazer isso, vai ser um pouco mais complexo, mas dá o mesmo resultado, assim, né? Porque, por exemplo, apesar de eu nem estar configurado, eu estou com a mesinha, tá vendo essas opções aqui? Elas só aparecem para quem tem a mesa. Se eu clicar aqui, ó, meu pincel fica com transparência dependendo do nível que eu desenhar, de pressão que eu aplicar. Nesse daqui, ele fica com traços grossos e finos dependendo da pressão. Ó. Sem ele, se eu fazer assim, ele desenha um traço uniforme. Com ele, ó, ele entende a pressão. Ó. Eu consigo criar traços mais finos. Entendeu? Isso é prático, assim, para quem tem a mesa, lógico, né? Mas como eu disse, não impede. Por exemplo, agora eu vou usar só o meu mousepad aqui, né, o meu dedinho para fazer. Se eu posso ir assim, ó, calmamente mesmo desenhando. Se algum erro acontecer, é só lembrar que tem a borracha justamente para corrigir esse erro, tá? A gente fez a primeira camada de cor aqui, né? A primeira bloco de cor. Agora eu já posso... Espera aí. A minha mesinha, ela... Falei mal dela agora, parou de funcionar, voltou. Aqui, ó, para a gente já entender essa dinâmica das camadas, tá vendo que aqui está escrito normal? Quer dizer que essa camada, ela não tem nenhum efeito de mesclagens que acontecem das camadas que estão abaixo dela. Se eu mudar esse normal aqui para multiplicar, vocês vão ver o seguinte, ó. Essa camada de cor agora está multiplicando com as cores mais escuras ou as informações de baixo, que no caso é o preto, então ele somou ao preto. Olha só, né, o resultado só desse momento, assim. O legal desses desenhos mais fluidos, feito a lápis, com textura, é que a textura do lápis já entra como uma informação, né, de cor ali. Mas aí, eu vou concentrar, assim, em um elemento do desenho primeiro, para mostrar toda a possibilidade aqui que eu quero que vocês trabalhem. Porque normalmente eu faço toda essa etapa de cores do mapeamento do desenho, que eu estou falando primeiro. Por exemplo, eu ia preencher todas as flores, todas as folhas, a juba dele eu ia fazer também alguns efeitos aqui para dar uma preenchida, como por exemplo, né, vou colocar aqui só isso para vocês entenderem, que essa cor base, ela não precisa ser tão engessada, assim, igual eu fiz lá um blocão, né? Aqui eu, com a mesinha, por exemplo, ó, eu poderia fazer ela mais solta, assim, sabe? Justamente para depois eu ter um efeito legal aqui, ó. Aí eu vou jogando ela assim mais solta. Ah, mas e essa área que está ficando dentro do rosto dele ali? Isso aí não vai me atrapalhar lá na frente, não? Não, por quê? Olha que legal quando a gente trabalha em camadas. Essa camada da cor do rosto não está aqui? Então, se eu selecionar ela aqui, ó, ela aplica a seleção nela, né? Mas como eu estou na camada 2, se eu apagar então, deletar, quando eu aperto o delete, se tiver uma seleção, ele apaga o que está dentro da seleção. Ó,
eu tiro aquele sobressalente ali, tá vendo? Mas vamos lá, como eu disse, eu vou concentrar aqui na face dele, tá? Daí, eu posso até, né, para depois organizar mais, criar um grupo de camadas que vão ser a face, por exemplo, que estão todas as informações da face do meu leão aqui. Umas coisas bobas que eu já percebi aqui que eu posso a melhorar é o seguinte: no nariz aqui não me incomoda, eu posso colocar uma outra cor aqui para justificar, mas eu não quero misturar as cores aqui. O olho dele, né, e a íris dele aqui tinha que estar branco. Aí na camada que eu fiz a cor do rosto, eu vou com uma borracha um pouco menor. Opa, borracha eraser, isso, um pouco menor. E vem aqui, ó, e tiro. Tá? Aí depois ele vai receber a cor dele. Outra questão também que eu acho interessante aqui. Independente das formas que eu vou criar agora, todas vão depender dessa forma que eu já criei aqui, né? Dentro do rosto dele. Então, por exemplo, eu vou adicionar uma sombra agora, tá? E vou selecionar, clicar aqui, ó, na camada do rosto para marcar essa seleção aqui. E eu vou fazer uma outra coisa, já pensando num efeito que é mais ou menos que eu mostrei um pouco ontem no Illustrator. Com uma seleção feita, eu consigo compensar essa seleção, quer dizer, trazer ela um pouco mais para dentro, então é ótimo, para dentro, reduzindo essa seleção. Aí como eu faço isso? Com a seleção acionada, quer dizer, piscando da forma que está, eu venho aqui em selecionar, venho em modificar, tudo desse menu é em relação à seleção. Tá vendo que chama selecionar? Vem modificar em contração. Em contração eu coloco 5 pixels. Deixa eu ver o resultado. Ó, fez o que eu queria. Ó. Trouxe esse traço para dentro. O que eu vou fazer agora? Qualquer efeito, qualquer cor, qualquer sombra, luz é uma nova camada, tá? Eu vou colocar aqui como sombra cor 1, por exemplo. Aí aqui eu posso fazer algumas coisas. Como a sombra ela tem que nascer desse tom, dessa cor aqui, eu posso clicar aqui ó, com conta-gotas, certo? Nessa cor. Vim aqui ó, na minha caixinha de cor, clicar aqui e pedir para tipo, pedir um tom que eu considero que vai ser esse tom dessa sombra, tá? E daí eu vou fazer com outro tipo de pincel, que é esse pincel aqui, ó, que é um pincel mais macio. Tá vendo que a dureza dele vai para zero com esse pincel? O que esse pincel faz? Eu vou só testar o tamanho dele aqui. Opa, vamos assim, né? Opa, que isso, gente? Fica lá, o mouse. Aí, fica quieto aí. Ó, pincel legal. Beleza. Esse pincel, então, que é tipo um pincel de maquiagem, sabe? Que é brush. Eu vou fazendo assim, ó. Tá vendo que o que eu fizer dentro dessa nova camada, com a seleção que eu modifiquei, ela vai agir somente dentro dessa camada, tá? Por mais que eu tente, ó, ele não colore fora dela, ele colore só dentro da camada. Aí eu venho aqui, ó, vou desenhando a forma da minha sombra aqui dentro do desenho. Eu posso acompanhar. A seleção, ela iniciou com a seleção da camada cor 1. Só que perceba que eu estou numa camada nova. Só que a seleção, independente de onde você tenha feito ela, fica ativa em todas as camadas, entendeu? Então eu posso, dentro de uma seleção, criar outra camada para usar essa seleção, né, como molde da minha pintura, entendeu?
Aqui nessa camada, então, tá vendo que ela, ao mesmo tempo que colore, ela também tampa, porque essa camada não está configurada para multiplicar. Olha o resultado depois de fazer isso. Quando multiplica, quer dizer, a cor ela soma com a de baixo. Normalmente fica escuro, né? Fica um pouco mais escuro. Mas nada do que, né, vir aqui, ó, e tirar um pouco da opacidade dela. Se a gente perceber aqui, ó, aquela linhazinha que eu deixei, ó, ela ficou interessante, mas eu posso deslocar aqui, ó, para ficar melhor ainda. Para não ficar tão, tá vendo? Tão definida linearmente, eu deixei a seleção aqui, ó, não tem nenhuma, eu deixei essa camada selecionada, não tem nenhuma seleção ativa, com o cursor do teclado eu dei um toque para o lado e um toque para baixo, até dar uma encaixada e deixar um brilhozinho aqui, ó, que fica mais interessante do que aquela coisa contornadona. Sem seleção nenhuma, mas com o mesmo pincel, eu posso fazer aqui, ó, livremente. Ó. Eu posso errar assim, né? Mas lembrando que, como é um camada independente, eu consigo apagar isso que sobressaiu aqui. Vim aqui, por exemplo, e fazendo mais solto essa informação agora, sem aquela seleção. Não, ele está com opacidade 100%, só que ele é um brush. Ele não é que é pincel duro, ele faz um esfumaçado, entendeu? Ah, não, ela vale na camada inteira. Se eu mudar ela aqui, ela escurece, ó. Tá vendo? Eu gosto de, às vezes, fazer o seguinte, ó. Tem muita daquela ideia, assim, ó. No desenho, numa sombra, ela tanto escurece, como ela tem uma área mais escura e vai clareando, né? E essa é a dinâmica legal da sombra. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer uma cópia dessa camada de sombra, duplicar, tá? E nessa cópia eu vou colocar uma borracha com esse brush, com essa pincel macio. Opa, eu não sei porque quando eu clico aqui, eu fico doidão. Espera aí. Beleza. Com essa borracha agora, eu venho apagando assim, ó, suavemente algumas áreas e deixando outras mais escuras. Porque quando eu copiei, ela somou, sabe? Ela tipo fez duplicou aquela ação daquela camada em cima da minha cor aqui. E agora, como eu estou apagando em algumas áreas, ó, eu estou conseguindo um volume mais interessante. Tá? E lembrando que, eu não estou muito satisfeito com essa cor, enfim. A gente tem a opção tanto de trabalhar aqui com opacidade, para a gente ter, né, uma informação diferente aqui, como também tem aquela opção da gente criar uma máscara com essa forma e aplicar uma cor nova. Às vezes você está querendo que ele fique mais amarelado, vamos dizer assim, uma informação menos marrom, vamos dizer. Ó. Por isso que eu sou defensor de trabalhar instintivamente, assim, e completamente com as camadas. Então, qualquer trabalho, independente se eu vou fazer só para a digital ou só ou necessariamente dentro do Silk, a camada é muito aplicável. Agora está faltando um pouco de brilho aqui para esse rosto, né? A gente pode criar aqui uma nova camada, tá? Essa camada
A gente vai continuar com esse tipo de pincel, que é o de brush, né? Eu posso partir tanto dessa cor aqui, que agora é a minha cor base, né, que eu mudei, clarear ela um pouco aqui, né? E aí, vim definindo aqui aonde que eu quero que o brilho esteja. E a gente também tem uns efeitos aqui de brilho que eles são muito voltados para quando a gente tem esse tipo de informação dentro do desenho, que eu vou mostrar aqui. Aqui eu vou aplicar um maior aqui, pra vocês entenderem. Ó, o efeito multiplicar, se eu fizer aqui com brilho, olha o que que ele faz. Ele multiplica e fica tipo uma mancha verde, laranja. Mas tem uns aqui que chamam clarear, deixa eu ver aqui, divisão. E a gente pode diminuir um pouco a opacidade dele aqui, ó. Melhorar isso. E tem aquela dinâmica também de que você pode vir depois com o pincel, né, a borracha, fazendo diferente, apagando onde você não quer, né, quer dar uma melhorada nesse espaço. Aí você tira um pouquinho assim, ó, bem de levinho. Deixa eu só ver um negócio aqui. Aqui no nariz ficou estranho, ó, porque esses efeitos de divisão no traço escuro, ele tá meio esquisito ali. Acho que eu vou deixar essa camada normal mesmo. Vou tirar essa informação aqui do nariz, tá? Vou fazer uma cópia, posso duplicar essa camada. Eu gosto muito disso, assim, de trabalhar com essa ideia de duplicar tal, porque eu tenho a opção de apagar essa segunda camada que eu dupliquei e ter efeitos mais interessantes, às vezes, assim, com essas, com essa interferência das duas camadas juntas. Deixa eu ver. Aqui em cima, tá vendo que, tipo, em alguma camada que eu criei, que foi dessa daqui e essa duplicada, ó, ela entrou ali na rosa, na flor, quer dizer. Aí eu tenho a opção de ir lá com a borrachinha, né? Opa, e apagar esses elementos. Vou fazer o olho dele aqui também, que tá bem simples de resolver. A gente pode pegar... Ah, lembra, eu nem coloquei nomes de camadas aqui, né? Mas eu insisto que é interessante sempre colocar, porque isso vai ser o grande diferencial seu, né, no seu fluxo de trabalho. Por exemplo, essa camada que eu criei para o olho vai ficar aqui em cima, que é a última. Ah, eu sei que estão todas essas camadas aqui, ó, incluindo essa que eu que eu tenho tô desabilitado, são em relação ao focinho dele aqui, à face dele. Se eu clicar aqui, ó, olha, eu coloquei a juba junto. A juba tem que sair daqui. Espera aí. Isso. Todas essas camadas desse grupo aqui eu posso chamar de face. Então tudo que está aqui dentro é em relação a essa cor aqui. Olha a diferença, né? Como a cor ela dá vida para o negócio, né? Tipo, o volume das coisas, enfim. Aí entra aquela ideia, né, de você dar uma observada num leão de verdade, numa fotografia, tal, para você entender como se comporta a sombra nele, enfim.
Mas vamos lá, o olho. No olho aqui, né? É mesmo? Ah, para fazer a sombra e a luz? Como assim? Fala de novo, eu não entendi. Aham. Isso. Não, eu uso direto a multiplicar. Porque ela já me dá o resultado de soma, assim. Tem gente que não. Sim, eu faço primeiro a multiplicação, justamente para mim já vendo o efeito. A única que eu não fiz multiplicação foi a primeira. Essa daqui, ó. Que eu só tampei aquela área, é onde eu iria trabalhar, né? Inicialmente. Aí depois dessa camada feita, deixa eu ver aqui, deixa eu tirar esses aqui. É. Não, essa primeira aqui, eu não tô lembrado agora se eu coloquei primeiro, mas essa aqui eu tinha certeza que eu não coloquei, que eu tampei. A sombra eu também não coloquei, Guilherme. Eu desenhei ela mais ou menos, depois eu coloquei o efeito. Mas assim, tá. Sim, e vai desenhando naquela camada. Ó, depois eu quero ver isso. Pois é. Ah, legal, massa. Isso é massa. Quero ver como é que você faz então. Porque você está falando que você queria a camada de nível, é isso? De curva. Não, mas espera aí, eu tenho que tirar de nível. Deixa eu ver aqui. Aqui. Isso, sim? Deixa eu só- Ah, entendi. Aí você vai colorir aqui. Ah, entendi. Eu posso inverter aqui, né? Legal, entendi. Entendi. O resultado pode ficar muito parecido, né? No final das contas. É, mas eu gostei. Eu não tinha usado ela desse jeito, não. Massa demais. O legal é que, como você disse, ela já puxa o tom dessa cor aqui, né? Massa. Eu, assim, uma coisa que eu gosto de pensar aqui, na hora que eu tô no Photoshop, é que eu tô, tipo, no mundo real das coisas, né? Tipo assim, eu tô trabalhando com as tintas e tal. Muitas cores legais, muitos resultados legais saem de coisas inusitadas, né?
Exato. Tem muito artista que eu conheço que faz sombra com azul. Pega o azul, né? Coloca lá o multiplicar, uma opacidade menorzinha e vem com o azul fazendo porque dá um efeito muito natural, sabe? O azul para ser usado como sombra, assim. Eu tinha uma, não, com certeza. E você misturar as técnicas também, né? Não ficar preso em uma coisa, tal. Mas peraí, eu queria a borracha aqui, isso. Mas eu tinha uma professora de ilustração que ela falava isso muito comigo, assim. Que na hora de colorir, eu colocava as cores assim, as tintas, né, parecidas, tudo perto, assim. Ela falou, você vai fazer o meu método organizado, né? Fala, não, pega laranja, joga aí no meio, verde, não sei o quê, você vai conseguir coisa que essa regrinha sua aí não vai te trazer muita coisa. É, aí eu comecei a quebrar um pouco, apesar que hoje em dia eu sou bem engessado, nesse caso. Exatamente. É aqui eu tava indo no olho, ó. Eu criei uma nova camada pro olho. Aí eu coloco, né? Olho de leão costuma ser verde, né? Só pra me lembrar aqui. Não, tem felinos de todos os tipos de olhos, mas o nosso aqui vai ter então mais pro azul aqui. Aí, aqui no caso, eu gosto de pegar assim um pincel bem duro, no caso, e, opa, sem querer, e já deixar no tamanho aqui, ó, do olho, né, de forma que eu só dei um clique, ó. E por que que tampou, né? Essa camada, ela tipo, acabou de ser criada, vamos dizer assim, então ela ainda tá na configuração normal dela. Então aqui é a cor 3, ó. E aí a gente pode multiplicar ela para, né, para ver o resultado. Ah, e ali tem um brilhozinho, tá vendo, ó? Aqui, ó, que a gente pode pegar a borracha, ao invés de apagar ela puramente assim, eu vou colocar um pouco de opacidade para deixar uma sujeirinha verde assim, sabe? Para não tirar ele completamente daquele lugar, aquela informação. Esse mesmo essa mesma borracha que eu fiz, não, no caso aqui, vou criar mais uma cor aqui, vou chamar de efeito cor 3. E vim agora, eu posso usar o mesmo pincel, só que eu não vou ver o que eu estou fazendo. Estou fazendo os risquinhos aqui, ó, no olho, tá? Porque essa camada eu posso colocar ela para... Peraí, esses efeitos foram desenhados mesmo? Eu achei que foi. Não, não foi desenhado. Vem aqui. Opa. Vou fazer uns risquinhos aqui, ó. Agora tá aparecendo que ela já está configurada. Vou só tirar um pouquinho aqui a informação que sobrepôs o preto aqui, ó, com a borracha mesmo. Vou deixar ele em evidência. E se você achar esses tracinhos assim muito discretos, você pode, né, fazer uma outra configuração aqui de cor. Deixa eu ver se eu vou conseguir o que eu quero. Espera aí. Não. Sobreposição de cor. Essa ficou um pouquinho mais aparente, ó. Aí tá. Isso você vai avançando, né, na pintura dos elementos inteiros. Como eu disse,
Eu faço essa primeira etapa aqui, ó, que eu citei para vocês, toda primeiro, esse mapeamento. É até muito usual em vários estúdios de ilustração, de quadrinhos, enfim, ter vários artistas dentro de um projeto só, né? Tem um cara que desenha o negócio a lápis, tem um cara que depois finaliza, que vem passando a caneta ou o pincel do computador, né, para fazer esse traço. Tem um que faz as cores, o mapeamento das cores, que é essa etapa que eu estou falando para vocês. E tem um cara que depois vem fazendo os efeitos, que vem fazendo né, o volume, os efeitos especiais da imagem, assim. É aquele tipo de quadrinho, assim, bem comercial, né, que quem assina o quadrinho é uma equipe, é um estúdio, não um artista em si, né? É muito massa. Que legal. Massa demais. Nossa, muito massa. Imagina, a gente tem que fazer de tudo, né? Bater o escanteio, bater o escanteio e cabecear, ser o goleiro e o juiz. Tipo, tudo isso. Isso é ótimo, verdade. Uma outra coisa que eu gosto muito de fazer, independente do trabalho e tal, é textura, assim. Eu sempre testo, vejo se funcionou, se não, enfim. Eu acho muito rico quando a gente tem textura. Eu tenho um processo na minha cabeça que é o seguinte: eu trabalho com a imagem pensando em forma, cor e textura. Se eu qualquer projeto assim, eu passo por essas etapas. Pode ser que eu desista da textura, né? Ou pode ser que eu não queira as cores. Mas essas etapas ficam na minha cabeça, assim, para ter né, para mim ter esses momentos de entender assim como é as etapas do meu projeto, né? Aqui, ó, eu já tenho uma textura salva aqui, mas textura, né, é só você pesquisar na internet por textura, sim, não tem erro. Vai aparecer aquelas, né, pagas, enfim, vai aparecer N texturas aí. Eu vou, na verdade, a que eu tenho aqui nem é a que eu quero usar aqui. Eu vou pegar outra aqui. Vocês não estão vendo minha tela além do Photoshop, né? Ah, mas não tem problema. Eu vou colocar aqui textura. Vocês vão rir de mim, mas eu adoro textura de papelão. Eu acho assim, uma das mais ricas que tem. Textura papelão. Deixa eu só achar uma legal aqui. Ó, essa aqui. Ela tá com uma assinatura gigante da empresa que cedeu ela, que tem ela na internet. Mas eu vou jogar ela aqui só pra gente testar, tá? Opa, vou jogar ela aqui em cima, no caso, tá? Deixa eu só fazer uma gambiarra aqui de 2 segundos. Espera aí, mouse, afasta, isso. Você fica aqui. Eu pego essa ferramenta aqui, faço assim, opa. Ela vai pensar e vai agir. Aqui, vou tirar essa linha daqui, vou tirar essa linha daqui. Essa ferramenta que eu estou usando é a ferramenta recuperação para manchas. Se você, né, tiver paciência, assim,
Em alguns momentos ela dá um trabalhinho, mas costuma a limpar informações assim que você não quer na imagem, sabe? Ainda mais quando é textura, enfim, não vai ter problema porque a textura, né, não tem uma regularidade. Eu vou só isso, passo, eu tenho que ter mais cuidado com o que eu fiz ali, né, que foi meio gambiarra. Ela é ótima. Isso. A minha intenção aqui é colocar a textura em cima de onde tem informação de cor. Se o desenho tivesse todo colorido já, ou eu teria que multiplicar essa textura, né? Para também não estourar ela muito, tal. Essa textura, essa ferramenta é até bom para esse aqui, Brenda. Ó, tá vendo que tá reto aqui, ó, a emenda? Se eu pegar ela aqui, ó, e fizer assim, ó. Peraí, ó. Podia, mas essa textura aqui, essa... Opa, por que que ficou ali, gente? Ah, eu tenho que fazer menorzinho, fui muito agressivo. Tudo bem. Oi? O qual? Não, tá dando errado aqui, porque eu sei que deu errado aqui, ó. Pera aí. Só um minutinho. Aham. Ah, sim. Ela pega a informação ao redor, né? Mas agora funcionou. Ela faz a mesma coisa, praticamente. É porque na hora que eu tava fazendo, ela tava aqui, ó, como só na camada que ela tava selecionada, essa ferramenta. Aí ela tava assim, né, com essa marcação. Aí marcando assim, se eu fizer assim agora, ó, ela vai fazer isso, ela vai pegar a informação ao redor e completar ali. Ó, tá vendo? É a mesma coisa. Eu acho que até é a mesma ferramenta, viu? Só que eles deram uma carinha nova pra ela. Aqui, essas duas eu vou mesclar as camadas. Com as duas selecionadas, eu venho em camadas e venho mesclar, que essas duas viram uma coisa só. Aí entra a mágica da textura. E é mágica e testar, né? Ela tem uma informação de cor, né? Ela vai interferir na cor do desenho. Mas às vezes fica legal, às vezes não. Vamos ver. Aqui, ó, eu gosto muito do sobrepor. Ó, olha lá. Dá um zoom assim. Só que, tipo, ficou muito laranja o desenho, né? Eu posso vir aqui, ó, e tirar um pouquinho dessa informação, mas deixar, tá vendo aqui, ó, como ficou manchado o desenho? Ou posso testar outras também. Vamos lá, vamos testar outras. Ah, sim. Isso. É, exato. Aí lá no original, aqui, ó, vou até fazer isso também, ó. Vou deixar ela aqui normal, tá? Vou só criar uma camada aqui de preto e branco em cima dela e mesclar as duas juntas para já deixar ela preto e branco, tá? Aí vamos lá. Ó, isso aí mesmo. Aí não, eu só peguei a informação da textura em si e não da cor para influenciar aqui no desenho. Depende da mesclagem. A sobrepor, ela faz isso, porque ela só aplica onde tem coco. Mas tem outras aqui, por exemplo, multiplicar, ó, ela não faz. Então, se você quer que ela aplique só nessas áreas, aí você tem que vir aqui, né, selecionando os elementos que você tem, colorido, enfim. Deixa eu ver aqui.
e criar uma máscara lá para ela, tá vendo? Mas no caso daquela sobrepor, ela não aparece. Eu até gosto, assim, de tomar cuidado na hora de fazer essa textura, e mesmo que esse efeito esteja assim, ó, por exemplo, eu vou tirar aqui, ó, a camada, ela tá ali, tá vendo? Quer ver, ó? Ela é isso tudo aqui, ó. E se em algum momento eu for exportar esse arquivo e ele for só esse desenho, sem um branco, ela vai com aquela textura incomodando, entendeu? Então é melhor ajustar lá em cima mesmo de uma camada, ou recortar ela, né? Ou colocar a máscara certinha ali para ela agir só onde você quer. E esse raciocínio vai te facilitar lá na frente também. Vendo aqui com a textura, eu assim acho que enriquece muito, olha. Sim, né? Parece que tem um pelo ali mesmo, sim, e tal. Tem gente que colocaria a textura de pelo mesmo, assim, eu acho que fica meio fake. O legal é deixar essa coisa assim manchada, tal, e deixar meio ambíguo, né? O que foi esse resultado. Tem uma outra ferramenta que com certeza quem já trabalha no Photoshop conhece. Mas quem não trabalha, assim, eu já dei várias vezes essa ferramenta assim em cursos, em aula, aula particular, enfim. E tem gente que eu arrependo de mostrar e tem gente que sabe usar, tipo, que são os brushes. Eu usei até agora somente os brushes básicos aqui, ó. A gente tem N brushes aqui e na internet, agora eu vou compartilhar a tela inteira. Na verdade, está aí os papelões, né? Na internet tem diversos sites. Eu gosto muito de usar esse daqui, ó, que é o Brushizzy, Brushizzy, alguma coisa assim. Eu vou colocar, eu tava olhando um brush aqui, esses de bolinhas. O que são os brushes? Quem sabe me falar aí, o que é o brush? Pois é. O brush, eu vou falar então, dessa vez. O brush, ele é um estilo de pincel que a gente instala no Photoshop e, acredite ou não, ele faz esses efeitos que estão aqui, ó. Tá? Assim, depende da sua composição de cor, de vários fatores. Mas a gente tem no pincel essas formas que vocês estão vendo nesse site. E são gratuitos, né? Aí, por exemplo, você pode colocar aqui Jungle, por exemplo, vamos lá. Um tema, né? Para aparecer os brushes desse tema. Deve estar carregando aqui, peraí. Ó, os brushes relacionados à floresta. Às vezes eu acho alguma informação, alguma referência, por exemplo, aqui, ó, para colocar lá no leão. Então cliquei nesse brush, tá vendo? Que são uns capinhos, uns matos assim, que pode estar atrás dele, por exemplo, né? Escondido atrás desses capinhos. Gostou do brush? Vem aqui, ó. Download. Vocês estão vendo? Estão vendo, né? Aí você vai baixar esse brush, ele vai confirmar o download para você. Para mim já baixou. E aí não tem muito segredo. Eu costumo organizar eles em pastinha. Aí eu pego esse brush, coloco na pasta do projeto que eu estou desenhando, enfim. Porque depois que baixou, ele é um arquivo chamado ABR. Vou até compartilhar a tela dele, da tela inteira, para vocês verem o jeito que ele vem. Tá vendo aqui, ó? Esse arquivo aí, ó. Esse que tá aqui, ó, selecionado. Ele vem com esse símbolozinho de brush, tá vendo? Splitter Free
Brushes by Flight of Grey. Enfim, deve ser o nome do criador. E .abr, que é o formato de brush. Como é que eu instalo? Muito simples, é só dar 2 cliques. Pronto. Aqui agora nos meus brushes, ó, aparecem esses matinhos aqui, tá vendo? Ó? Que é esse brush novo. Vamos testar um aqui então, ver se ele prestou. Vou criar um novo objeto agora, novo camada, desculpa. Vou colocar como folhagem, tá? Esse meu pincel tá muito pequeno, né? Mas eu posso aumentar aqui com um colchete, ó. Só que a imagem dele, assim, a pré-visualização dele, não dá para me entender muito o que vai acontecer. Cadê o meu pincel, velho? Travou tudo. Espera aí. Pincel. Caraca. Ah, que isso, cara? Nossa, que viagem. Ah, pronto. Pincel, brush. Não, ele diminuiu a 0. Tá aparecendo aqui, tá vendo? Ó, quanto mais clique eu dou, mais vai vir, né? Mais informação vem. Só que ele tá meio torto assim, né? Mas vamos lá. Você pode também dar um clique e arrastar, ó. Não foi muito legal esse brush, não. Sim. Pelo menos pro que eu quero aqui. Hum. E rodar ele. Sim. Não, esse é bem avançado, mas é uma boa dica. Que a gente entra em configuração, né? Deixa eu ver se é aqui. Vem aqui, renomear, clica aqui. Oi. Não, eu não, vocês podem começar. Eu vou falar da data na próxima semana, tá? Que eu quero, na verdade, eu quero chegar até a mostrar o exemplo de como faz a policromia. Não vou cobrar igual eu não cobrei pro Silk. Mas esse desenho que vocês vão fazer, ele é para, vamos dizer assim, a ideia é para ser aplicado para policromia. Então, para encerrar essa aula, eu vou mostrar a policromia na semana que vem. Aí vocês vão ter mais uma semana para terminar. Não. Mas eu quero que vocês façam muito bem feito. Se você quiser começar hoje, pode começar. Eu quero uma cor bem interessante, assim, né? Uma composição bem legal. Ah, e de novo. Aí, de novo, é legal vocês pegarem uma cartela de vocês. Então, a gente vai dar seguimento com a interpretação da cartela, tá? Luz e sombra no desenho que vocês já entregaram. Mas esses desenhos, eles. Pois é, é isso que eu estou pensando. É melhor, eu acho melhor começar um novo. Justamente para você pegar outro tema da sua cartela e ir para outra história, para a gente explorar as cartelas. Beleza? Então tá, deixa eu. Que dia que é hoje, gente? Dia 16. É isso. Então, no dia, no dia 22, na quarta-feira, dia 21 é feriado, né? Tiradentes. Isso. No dia 22, a quarta-feira, a gente fala da policromia.
E aí eu passo o enunciado dessa nova atividade. Sim. Então, nova cartela de cor, novo tema. Mas, cara, você aprendeu aí colorindo o negócio. Você achou que tava aí. Pois é, aí, ó. Tem que pensar assim. Não, não é perfeito, assim. É bem trabalhado. Tá bom. Isso aí. Já é bom esforçar. E já vale. Aqui, ó, tem uma outra textura que eu tava baixando lá, que é essa de bolinhas aqui, ó. Ela é meio besta, mas eu gostei dela agindo sobre as imagens, sabe? Aqui ficou horrível. Pera aí, deixa eu ver o que eu coloquei. Ó, tá vendo? Ficou meio engraçado. Tadinho. Mas é isso. É, deixa eu ver o que que eu posso falar mais aqui dessa essa ideia. Vocês podem, então, pensar o seguinte, ó. Eu tenho que colorir o desenho inteiro. Por que que eu quero um desenho novo, Guilherme? Justamente que eu quero desenhos que vocês tenham que ter mais trabalho para colorir, entendeu? Por exemplo, aqueles do primeiro exercício, eu falei que tinha que ser formas que vocês conseguiriam pegar com a varinha mágica para colorir, né? Esse agora tem informações que são impossíveis de serem feitos com a varinha mágica. Eu tenho que colorir mesmo, literalmente, né? Então quero ver esse tipo de trabalho de vocês. As soluções que vocês arrumaram aí para colorir esses desenhos abertos, essas formas abertas, né? Outra coisa legal também que eu costumo fazer, funciona muito lá no desenho de traço, né? Tem muito artista colorista, né? Que a cor tem que ser tão boa ao ponto de sumir com o traço, sabe? E isso é uma coisa. Isso, ficar tão profundo que esses traços pretos aqui somem. Eu acho isso muito legal. Só que quem faz isso normalmente faz aquilo que eu disse, de mapear o desenho inteiro, bem certinho, e depois tira o traço, entendeu? E ele vem trabalhando como uma pintura mesmo, sabe? Que na pintura tradicional a gente não faz esse traço forte, né? A gente pode até fazer um arriscado no quadro, na pintura ali, para você, né, ter o traço para seguir, né? Mas a pintura, ela é tão intensa que esses traços somem. Você trabalha com a pintura como uma escultura, né? E aí tem gente que gosta assim, na hora de colorir, aplica uma cor escura inteira no desenho para a cor ser essa coisa do volume, para ele sentir a cor acendendo, que é o contrário do que eu fiz. Eu fiz a cor apagando, né? Tem gente que trabalha o contrário. Isso, ele trabalha com a cor acendendo. Mas isso são artistas mais tradicionais, artistas, né, que vêm da pintura tradicional tal, e eles carregam essa teoria para o digital também. Ficam resultados excelentes, assim, fenomenais, assim, eu gosto muito, né, dessa técnica quando é feita, eu gosto de ficar vendo, assim, nossa. Tem gente que trabalha com aquarela, essa tinta mais rala, e vai sujando o desenho tanto, e você fala assim, não, ele não vai sair nada dali, não. Nossa! E aquela sujeira que faz a diferença, né? Eu vou apagando, eu penso invertido. Quer ver? Tem um cara, Davi Calil.
Ele foi meu professor de pintura. Eu só tenho que lembrar o nome dele aqui para achar o portfólio dele na internet. Espera aí. Davi Calil. É isso mesmo. Só que é com C. Ele é um artista muito convidado para trabalhar em quadrinhos, essa coisa que ele é da Quanta, que é uma escola de cinema de quadrinhos em São Paulo. E olha a coloração dele, assim, eu acho fenomenal. Fenomenal. Opa, deixa eu abrir uma foto dele aqui. Não, é muito massa mesmo. Ele é desse tipo. Ele, né, sem preconceito nenhum, viu todo mundo trabalhando lá e depois foi fazer a demonstração, que você ficava assim. Isso aqui, por exemplo, que ele faz, você não tem ideia, assim, ele pega um pincel inteiro com essa tinta aqui, ó, mais escura, e passa no papel inteiro, assim, e depois vem pintando e subindo os tons, assim. É fantástico. Ele trabalha com guache, só que é um guache de altíssima qualidade, né? O guache, ele sobrepõe um pouco as cores. Você consegue secar ele e sobrepor a cor. É aquarela, sem misturar. Mistura um pouquinho, mas ele gosta da mistura, né? É isso que é o legal do trabalho dele, tá vendo? Tem uma mistura muito intensa de cores. Aqui tá as etapas, ó. Não sei se tem uma parte que... Aqui, ó. Olha aqui. O traço. Olha como é que é sujo o negócio. E aqui o tom mais claro. Vem depois. É muito legal. Muito legal mesmo. O trabalho dele é fenomenal. Ele atualmente abandonou São Paulo e mora numa fazenda cuidando dos bichos e dando aula pela internet. É muito doido. Deixa. Pessoal, alguma dúvida de tudo que eu mostrei hoje? Ainda não, né? Lembrando que esse vídeo também está sendo gravado, tá? Eu vou subir, pedir para a Letícia compartilhar. Esse vai ser hoje mesmo, vou compartilhar mais rápido. Ontem eu meio que esqueci, mas eu já compartilhei para ela aquela introdução que a gente fez no Illustrator. E hoje eu subo esse já um pouco mais adiantado, justamente para vocês irem treinando essa ideia. Pesquisando brush, aí vocês vão conseguir, né, calcular aí tudo que vocês vão precisar para a atividade. Alguma pergunta? Alguém? Ninguém? Hum. Gostei muito disso aqui, Guilherme. Deixa eu ver aqui de novo. Só ele. Eu tenho que estudar isso aqui, ó. Tirei, desabilitei. Ah, se eu clicar aqui com Alt. Uhum. Deixa eu ver. Não, esse aplicativo, ele pesa muito. Mas vai que vai dar certo.
Não, cara, eu acho assim, a gente fica nessa, né, mas é foda que os programas eles vão acompanhando os computadores novos, né, também. Então você vai sentindo que o programa, aquilo que ele respondia há 4 anos atrás, já não é a mesma coisa. Você atualiza a versão, acabou. E é foda. A gente fica refém disso. É legal, você vai gostar. As texturas, assim, tem uma especial minha que eu trabalho muito para cactos, né? Fazendo as estampas deles. Tem uma especial minha que eles pedem. Cadê sua textura, aquela que eu não coloquei? Eu falei, não, mas eu achei que não, coloca. Aí eu tenho que colocar a textura, que ficou assim, marcado já. Legal. Nu. Por isso que eu trabalho desse jeito, vocês veem, cheio de camadas, cheio de tudo. O cliente pediu para fazer um negócio, eu tento fazer o mais rápido possível. Para não, né? Tipo, eu não gosto de trabalhar muito com edição. Ninguém gosta, né? Mas pra mim pega muito que tira todo o meu organização do dia, né? Não, eu fico puto. Sempre tem. Isso é batata. Nossa, Deus. 10. Putz. Ela dormia. Tá, tá. Tá sim. Que massa. Normal. É, ué. Nossa, eu já tive computador assim muito ruim, velho. Quando fazia isso aí, eu podia ir comer um negócio, voltar. Ah, que massa. Uhum. Legal. Olha, que legal, hein? Que volume legal. Massa. Sim, deixa eu dar um zoom ali nas folhas que estão atrás dela. Na folha não, nessas plumas, né? É isso que eu ia te falar. Porque tá parecendo assim que as folhas não têm sombreado nela. Só o sombreado que ela produziu nelas. Eu acho legal você fazer encontro de uma em cima da outra, sabe? Delas em cima delas mesmas. Aí vai ficar bem rico. Mas tá muito legal, cara. Não, aí você vai fazer o outro com muito mais experiência. Muito massa. Nossa, você vai jogar a textura aí, uma textura vintage. Vai ficar aí pronta pra ir pra camiseta, fraga?
Sim, fica legal sim. Só não pode desvirtuar muito, assim, que o desenho tá bem legal, assim, só uns detalhezinhos mesmo. Só pra pessoa sentir, sabe, que tem informação ali também. É muito legal. Massa demais, cara. Parabéns. Gostei do resultado. Ô, gente, alguém quer me mostrar mais alguma coisa? Essa dinâmica é muito boa para nossa aula, sabe? Tipo, como é poucas pessoas, eu consigo dar respaldo no desenvolvimento de vocês aí antes de vocês me entregarem, assim, se vocês me mostrarem, a gente troca uma ideia, né? Às vezes uma sugestão simples, né, pode ajudar no seu desenho. Então, para a próxima aula, quem já quiser começar, começa, faz o seu desenho, vai desenhando, colorindo. Aí na próxima aula, já que eu vou falar de policromia, a gente tira um tempinho para vocês me apresentarem, para a gente ver o resultado de vocês nesses trabalhos. Pode ser? Quarta-feira. Feriado é na terça aí. Tem um feriado ainda para você ficar igual artista aí desenhando. Ah, eu esqueço, vocês estão nessa também. Nossa senhora. Putz. Ah, faz, você já sabe o que que é. Fica esperando não. Então tá, beleza. Então, gente, a gente vai ficando por aqui hoje. Na próxima semana estaremos nesse mesmo canal. Deixe seu like. Compartilha esse vídeo. Tô brincando. Ô, gente, valeu. Obrigado, hein? A aula tá gravada. Eu já subo para vocês, tá? Tchauzinho. Boa noite aí. Tchauzinho.